Boa noite. Boa noite, amigos, amigas. Tô arrumando minha baguncinha, limpando meu olho. Boa noite. Boa noite, bom dia, né? Pra quem assiste em outro dia, gravadinho. Boa tarde. Pode assistir gravado, não tem problema nenhum. Esses dias, de novo, me perguntaram se, mesmo assistindo gravado, coloca água. Coloca para fluidificar, sim, senhor. Sim, senhora. Coloca água para fluidificar, sim. Quero dar um salve agora hoje para Fernanda, para Maria Fernanda. Também outro exemplo que eu vou dar dela. Não sei nem se ela já entrou aqui. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se ela entrou na live. Acho que ainda não. Ela me mandou mensagem faz pouco tempo que ela teve que levar a mãe dela pro hospital. Então ela falou: Paulo, posso fazer o evangelho lá? Eu falei: pode não. Deve? Sim. Pode fazer sim. Põe o foninho, né? Enquanto a mãe tá fazendo os exames, tudo mais. Se possível, coloca água, pega um copinho, né? Uma garrafinha, põe a água pra mãe, avisa a espiritualidade. E ela tá num lugar, gente, maravilhoso, né? Um hospital onde tá assim, ó, de espíritos. Assim, muitos protetores, mentores, médicos, tudo espiritual, né? Então, um lugar lindo, maravilhoso para poder fazer o evangelho. Então, falei para ela, não sei se ela vai conseguir entrar, tomara que consiga. E então é isso, gente. Independente de fazer o evangelho ao vivo com a gente ou não, sempre a aguinha para fluidificar. Espiritualidade vai estar junto. Espero que vocês tenham tido uma semana boa, produtiva. Como a gente sempre fala, né? E vai falar hoje também, servindo a Deus, servindo a Jesus. É para isso que a gente está aqui na Terra. Como a gente fala muito, né? Tô com meu olho coçando aqui o dia inteiro. Entrou creme. Nós somos co-criadores, né? O ser humano tem que ser um co-criador de Deus. Deus não cria nada sozinho, gente. Deus não cria nada sozinho. Ele precisa da nossa ajuda. Então que a gente seja essa ajuda, né, de Deus. Que sejamos co-criadores aqui na Terra. Ajudando o nosso Pai a melhorar a nossa morada. Diga-se de passagem, está nessa transição planetária, né? Então a gente faz parte dessa mudança, gente. Como eu falo, como a gente tem que agradecer a nossa encarnação, porque a gente está na nossa melhor encarnação, né? Porque a gente está efetivamente na transição planetária. Então a gente tem uma importância muito grande aqui na Terra para Deus, né? Para essa evolução do planeta. Então que a gente faça o nosso melhor. A gente sabe que nessa transição muitos espíritos já estão sendo degradados para planetas inferiores à Terra. Então que a gente possa, além da gente evoluir, né, da gente melhorar, que a gente possa ajudar o outro a melhorar, a continuar caminhando junto com a gente aqui na Terra. Certo? Então é isso aí, gente. 995
a gente já conversou, pegando a água de vocês para ser fluidificada, né? Como a gente falou lá no início. Lembrando que a água tem que ser individual. Cada um vai precisar do seu remedinho. Eu preciso do meu, meus filhos precisam cada um o deles. As minhas gatas vão ter o remedinho delas, tá? Pode colocar pro seu petzinho sim. E sempre construindo e fortalecendo a nossa fé. A nossa fé raciocinada, né, gente? Como a gente fala na doutrina espírita, não aquela fé cega. Simplesmente ter a fé. Não, é aquela fé raciocinada, uma fé inteligente, principalmente como a gente fala, que a gente possa fortalecer essa fé na vida futura. É o que eu peço e eu agradeço a Deus todos os dias por essa fé na vida futura que a gente tem e que tem que ser fortalecida e ampliada cada vez mais. Certo? Então vamos entrar com o nosso Gotas de Esperança. Hoje a mensagem é... Deixa eu olhar aqui, senão eu esqueço. É par. Hoje é mensagem par. Boa noite para quem está chegando, pegando a água, tá? Não esquece. Muito bom. Deixa eu pôr meu olho. Eu até enxergo. Se eu não usar o óculos, eu enxergo. Mas começa a cansar, né? Aí o olho vai fechando, vai fechando. De longe vai que vai. Então, uma mensagem par, lembrando que a espiritualidade já está aqui com a gente, pronta para trabalhar, né? Para os nossos mentores, intuindo as mensagens, o evangelho, né? Aqui na nossa mente, já está pronta para fazer todos os trabalhos, tá? E, como a gente sempre fala, né? Os espíritos que são atraídos pela luz do Evangelho estão aqui junto da gente. Os nossos entes queridos que já partiram, mas que têm a permissão para fazer esse Evangelho junto da gente. Olha que coisa gostosa, que coisa linda, né? Então a gente está aqui, ó, agradecendo, viu? Lembrando, como a gente falou no Evangelho passado, o que eu penso é plasmado no plano espiritual e eles vêm. Então, não tem como a gente esconder nosso pensamento, gente. Não tem, né? Então, é aqui, ó, no coração agradecendo, emanando vibração, que eles vão estar captando, tá bom? Então, bora lá. Uma mensagenzinha pra gente iniciar o nosso evangelho. 120. O som tá tudo bem, gente? Vocês estão ouvindo a música? Eu não perguntei pra vocês. Dá um hello aqui pra mim, tá? Se tá alto, se tá baixo. Não fite os defeitos alheios. Fitá-los é uma ação negativa. Te traz aborrecimento. Os defeitos dos outros só interessam a eles mesmos, que os terão de corrigir. Não dizem respeito a você. Lembre-se de que você também comete erros. Sofre com isso. Busca se corrigir. Só Deus é perfeito. Deus e Jesus, né? A gente pode acrescentar aqui. Perante Ele, somos responsáveis pelas nossas imperfeições. Olha aqui a gente falando da nossa imperfeição aqui na Terra, né? Ainda. Quando vir alguém em erro, procure ajudar. Oriente com amor. Não critique. Mais uma vez, olha aqui a mensagem, né? Pra gente ser co-criador. Né? Ajuda Jesus, ajuda Deus. Não critica, ajuda. Todos somos falíveis.
né? Todo mundo aqui falha. Calar ante os erros alheios é amor no coração. Então é claro que a gente vai ter dentro da nossa casa, do nosso lar, na nossa família, alguém que esteja fazendo algo errado. Claro, é normal, errado aos nossos olhos, né? Então eu não vou ficar apontando. Eu vou lá e vou falar, olha, faz diferente, faz assim, experimenta fazer assim, quem sabe, né? E eu não vou ficar criticando, julgando, porque isso, além de fazer mal pro outro, vai fazer mal pra mim. Porque eu também erro, né? Então, quando vir alguém em erro, procure ajudar, oriente com amor. Todos somos falíveis. Calar ante os erros alheios é amor no coração, né? Porque quando a gente se cala diante do erro do outro, a gente também está trabalhando o nosso orgulho, né? Lembrando que se tiver que ajudar, dar uma palavra, né, de carinho, de amor, super válido, né? Tem que fazer sim. Mas se você acha que você não vai conseguir, é um ato de amor, né? E no momento certo, você dá a dica. Então que a gente possa agir assim, né? A espiritualidade pedindo isso pra gente. Não é à toa, né? Então vamos fazer a nossa prece inicial. Fecha seus olhos. Coloca a sua mão sobre o peito. Se você tiver alguma dor hoje, apoie a sua mão sobre essa dor. A espiritualidade vai trabalhar através de você. Respira fundo. Acalma a sua mente. Sente a paz do seu coração nesse momento. É o nosso momento agora. Deixando os problemas, as aflições para fora, de lado, porque elas vão ser solucionadas no momento certo. A gente vai solucionar esses problemas. Não fique ansioso, não fique ansiosa. Acredita. Confia. Sejamos gratos por esse momento com Jesus, com toda a espiritualidade de luz. Que esse momento possa acontecer para muito mais gente no planeta Terra. Essa união para falar de Deus, para falar de Jesus, para conhecer o Evangelho. Sejamos gratos por esse momento. Sejamos gratos pela nossa vida. Sejamos gratos por mais um dia que chegamos ao fim. Mais um dia nessa existência, nessa encarnação. Sempre, sempre amparados por Jesus, pelos nossos mentores, que nos amam incondicionalmente, incondicionalmente. Não nos esqueçamos disso. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, que vai higienizar os nossos lares, vai fazer os tratamentos, aplicar os passes, que essa energia que a gente está sentindo agora seja emanada para todos aqueles que precisem, da nossa família, amigos, vizinhos, que eles recebam essa luz do Evangelho nesse momento. Damos por iniciado mais um Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Então, vamos lá.
Eu vou ler hoje o item 64, intitulado, aqui no nosso Caminho, Verdade e Vida, né, do Emmanuel, com Chico Xavier, o tesouro maior. O tesouro maior. O que vem na sua mente, né, sobre o tesouro maior? E aí o Emmanuel pega no capítulo 12, versículo 34 de Lucas, onde Jesus fala assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Está lá em Lucas. Aí o Emmanuel explica pra gente. No mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos de casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença a que se filia, né? Então, independente de religião. A essas subdivisões do eterno santuário comparecem os tutelados do Cristo, em seus diferentes graus de compreensão. Cada qual, instintivamente, revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro. Muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos da sua casa, Jesus recebe, sem resposta, as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditórias ou contraproducentes, quer dizer, que se produz o contrário do que se espera. Aí ele dá uns exemplos, né? O egoísta fala do seu tesouro, exaltando as posses precárias. O avarento refere-se a mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. Cada qual apresenta o seu capricho ferido como sendo a dor maior. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de lhes dar a conhecer o tesouro imperecível, né? É aquele tesouro imperecível que não acaba, que não estraga. O Cristo ouve em silêncio, porque a erva, planta, né, tenra, pede tempo, quer dizer, aquela plantinha novinha, né? Ela pede tempo destinado ao processo evolutivo e espera, confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. Estamos caminhando para o final da leitura. No momento adequado, surgem esses ao seu influxo sublime e a paisagem dos templos se modifica. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho. Já não mais infantis, como ele fala, né? Cheios de coragem, dispostos a morrer para que os outros alcancem a vida. Exemplificam a renúncia e o desinteresse, revelam a vontade do Pai em si próprio. E com isso, ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizando na conquista da luz eterna e do amor universal, que já lhes enriquece o espírito engrandecido.
eu acho essa passagem, né, de Lucas, onde Jesus fala, né, onde tiver o seu tesouro, lá vai estar o seu coração. Então, o Emmanuel, ele explica muito bem, como sempre. Eu vou dar as minhas considerações e eu quero que vocês deem a de vocês também, viu, gente? Então, aqui o que o Emmanuel fala pra gente, né? Que sobre os pedidos que a gente faz para Deus, né? Como a gente ainda pede coisas bobas, banais, sem valor nenhum para a vida imortal, né? Se a gente parar para pensar, o que será que eu estou pedindo para Deus, para Jesus, que não vai ter valor para minha vida imortal? Posso desencarnar amanhã, isso vai ser útil para mim? E aí nessa questão dos pedidos, né, gente, a doutrina espírita mostra para nós que o homem, né, o ser humano, sempre durante as reencarnações aqui na Terra, vamos colocar nós como exemplo, né? Nós, humanos, seres humanos. O que a gente costuma se prender aqui na Terra? Nos valores materiais, né? Nesses valores, como a gente sempre fala, passageiros, materiais. O dinheiro, né? Prazeres, status, poder. E aí a gente acaba se esquecendo que o verdadeiro tesouro, gente, é o progresso da alma. É a evolução do nosso espírito. Porque isso aqui, ó, vai morrer, né? Vai morrer, vai virar cinzas, os bichos vão comer, né? Então, o verdadeiro valor, o verdadeiro tesouro é o progresso da alma. E aí o Emmanuel fala também, eu achei isso muito legal, muito interessante, né? Que cada pessoa, aí a gente vai analisando, né? Cada pessoa mostra o seu nível espiritual de acordo com o tesouro que ela se interessa, né? É assim que a gente vai analisar em que estágio de evolução espiritual essa pessoa está, de acordo com o que ela se interessa, né? Aí ele dá os exemplos, né? Então, o que o egoísta valoriza? O egoísta valoriza aquilo que ele possui, né? Aquilo que é dele. O avarento, ele se prende nas preocupações materiais, né? E como ele fala, mesquinhas. O gozador, ele busca os prazeres, é aquele que fala assim, né? Eu vim aqui na Terra a passeio, né? Eu vim na Terra a passeio, não quero me preocupar com trabalho, eu sou herdeiro. Então ele curte, o prazer dele é curtir a vida, mais nada, né? Esse é o gozador, como ele fala. O fanático, né? Que é aquele que se prende nas ideias limitadas, né? E nas paixões. E aí, como ele diz, né, gente, essas pessoas, elas ainda estão presas na infância espiritual. E, gente, pode ter 20, 30, 50, 70, 80 anos. Não importa. A pessoa pode ser velha de corpo, mas o espírito é infantil, né? É um espírito que está na base. E agora, por quê? Porque essas pessoas só pedem bens para Deus.
só ficam pedindo bens, ficam pedindo soluções rápidas, né? Soluções imediatistas. Eu quero resolver o meu problema agora, Senhor, me ajuda, hein? Me ajuda, porque senão é a infância espiritual, né? E essas pessoas também ainda não entenderam, como a gente já falou, né, em algum evangelho passado, que a Terra é uma escola. A nossa encarnação aqui é uma escola. E como em toda escola, existem as provas. Para que servem as provas? Para evoluir. A gente só vai evoluir através das provas. Então não adianta eu ficar só pedindo coisa boa, né? E não saber resolver os meus problemas evoluindo. Mas aí ele fala, né, que Jesus, sem a menor sombra de dúvida, gente, sem a menor sombra de dúvida, ele ouve as preces de todo mundo. Ele ouve, né? Mas aí o que ele fala, né? Ele ouve com todo amor, com toda a paciência. E aí ele fala, né? O que Jesus faz muitas vezes? Ele espera o tempo que elas vão amadurecer, né? Dependendo do meu pedido, né? Então ele vai esperar o tempo do meu amadurecimento para eu descobrir o que realmente é importante para mim, para que eu entenda o valor do que é eterno, né? Então, de repente, eu estou pedindo um emprego, eu quero um determinado emprego, né? E eu não estou pronta para aquele emprego. E nada acontece, eu preciso entender isso, né? De repente, o meu lugar para evoluir não é naquele emprego, é num outro lugar. Então, Jesus, com a espiritualidade, vai trabalhar isso. Então, de repente, eu estou pedindo, nada acontece, mesmo eu fazendo a minha parte, né? Eu preciso entender isso. Eu não estou pronta para aquilo. O meu lugar é em outro lugar, em outro emprego, com outras pessoas, que eu vou aprender outras coisas. E é isso que essas pessoas não têm, né? E Deus também, que é o nosso Pai, Ele respeita o nosso livre-arbítrio e o tempo de cada um de nós. Né? A gente sabe disso, Deus respeita. O que significa isso? Como que Ele respeita, né? o tempo de cada um, o tempo da nossa evolução? Os aprendizados vêm com as reencarnações. Vêm com as experiências que a gente tem em cada uma dessas encarnações. Hoje nós somos pessoas diferentes das encarnações anteriores. Assim como a gente vai ser diferente nas nossas encarnações futuras. E Deus, que é o nosso Pai, nosso Criador, conhece a gente como ninguém. Sabe qual é o momento certo para aquilo que a gente pede. E aí, continuando essa evolução, quando o espírito, né, quando esse espírito desperta, né, esse espírito que era criança, infantil, que isso, gente, pode demorar várias encarnações, né, esse acordar. Quando esse espírito desperta pro lado espiritual da vida,
né? Eu gosto de dar esse exemplo. Nós, né, gente? Nós aqui no Evangelho, estudando a vida após a morte, as reencarnações. Então, quando o espírito desperta para esse lado espiritual da vida, ele vai deixar de ficar só pedindo, igual criança. Ele vai deixar de ficar só pedindo. E o que ele vai fazer? Opa, eu vou começar a trabalhar, a servir a Jesus. Porque eu sei que ficar pedindo não adianta. Eu preciso fazer a minha parte. Então ele começa a servir. E esse, como fala o Emmanuel, né, no texto, esse é o momento, quando ele desperta, né, em que aparecem, como ele fala, os trabalhadores decididos. Né? É esse o momento. Esses trabalhadores já entenderam que o verdadeiro tesouro é a luz da nossa alma. E como que essa luz da nossa alma, gente, é conquistada? Pelo trabalho no bem, né? Pela renúncia do mundo, né? Lógico, gente, renúncia do mundo, pelo amor de Deus, não é você pegar a tua conta bancária, pegar o dinheiro. Oi, Lu! O Lu tá falando que tá caindo a sua internet. Tá caindo a internet, gente? Me fala. Eu tiro do meu Wi-Fi e deixo no 4G. Imagina, Lu, não tem que pedir desculpa, não. Me fala, turma, se tá caindo, se tá tendo interferência. Não? Ah, a sua, Lu. Tá bom. Caiu, entra de novo, vambora. Tá, beleza. Show. Então, como é que a gente conquista esse tesouro que nós, beleza, que já despertamos espiritualmente? Como é que a gente já sabe que o nosso tesouro real é a luz do nosso espírito? E como é que a gente, retomando, né? Como é que a gente conquista essa luz? Pelo trabalho no bem, a renúncia do mundo. Como eu ia falar, você não vai pegar a tua conta bancária, tirar o teu dinheiro e distribuir para todo mundo numa comunidade, né, gente? Não, pelo amor de Deus, né? A renúncia, a gente pode, coisa simples, né? Por exemplo, poxa, eu vou dedicar um domingo do mês para fazer uma visita num asilo, para fazer uma visita numa creche, levar balinha, levar chocolate, né? Um asilo, gente, lá na Casa Branca do Caminho, eles têm um asilo em Guarulhos. O Miguel tá aqui, ele pode confirmar isso para mim. A turma do centro vai lá, dá uma palestra, lê um livro, visita no asilo, né, Karina também aqui. Gente, sabe, pega um domingo, um sábado do mês, pega um livro, né, de preferência, sempre voltado, né, à espiritualidade, uma Bíblia, um evangelho, né, de pegar um item, uma vez por mês, isso mesmo. E vai lá. Eu tô dando o exemplo desse asilo, tá, gente? Mas pode pegar um asilo perto, mais próximo da sua casa. Já é uma renúncia. Você tá deixando um tempinho do teu domingo para fazer isso. Putz, e aí você vai... O que você vai colher, gente, você não tem noção. Não tem noção. Né? Então é assim que a gente conquista a nossa luz, nessa renúncia do mundo, pelo amor ao outro, pelo interesse de ajudar o outro, né? De verdade, né? Porque se você, a partir do momento que você olha uma pessoa na rua, né?
com fome, que não tem... A Cá falando, é demais, fazemos no terceiro é sábado, né, Cá? Do mês. Eu não lembro se é de sábado isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Aquele asilo é abençoado. Então, se você olhar pro outro, gente, seja quem for, com fome ou passando por um problema, e você falar, o problema não é meu amigo, meu irmão, minha irmã, o que tá te esperando do outro lado, né? E acho que eu não preciso nem falar do outro lado. O que te espera no final da tua encarnação? Abandono, né? E aí essas pessoas que já despertaram, né? Já não tem tanto interesse em ficar buscando as recompensas materiais, né? Puxa, eu vou trabalhar naquela instituição para ganhar não sei o quê. Não, ela vai pelo amor, né? Já não busca mais isso. Elas começam a fazer o quê? Ir atrás de oportunidades para ajudar, né? Que nem a gente fala, né? De manhãzinha, Senhor, gratidão por mais um dia que se inicia. Me dê oportunidade de evoluir ajudando o meu próximo. Semana passada, eu não lembro se foi na quinta ou na sexta-feira, eu tava na academia e a gente que é personal, né? Então, como a gente dá aula direto, uma atrás da outra, aquela doideira toda, então a gente também gosta de treinar. Eu vou dar um exemplo que me veio na cabeça agora, que aconteceu na semana passada. Pena que ela não tá aqui na live, mas eu espero que ela comece a fazer. E surgiu um intervalinho que uma aluna teve que faltar, né? Não pôde treinar. E eu falei, putz, é agora. É agora. Fui lá, né? Tirei o uniforme, coloquei uma outra camiseta, vou treinar. Aí eu já saí do vestiário, já encontrei, eu acho que ela não tá aqui. Que são duas que eu vou falar. Já encontrei com ela e a gente já começou a conversar sobre Deus, sobre Jesus, né? Sobre isso aqui, né? Que a gente conversa, evangelho. E beleza. Foi demais. Falei, bom, dá tempo. Fui, continuei. E aí eu tava entrando na sala de musculação, eu cruzei com uma das meninas da recepção, uma lindinha, uma fofa, ela tem a idade do meu filho, uma menina do bem, de ouro. E eu falei pra ela, Dudinha, não tenho te visto treinar, né? Eu sempre vejo ela treinar. E assim, foi muito inusitado, gente, que dificilmente eu cruzo com ela fora da recepção. Que ela tá sempre lá na recepção, né? Eu cruzei com ela no corredor, foi muito inusitado, mas foi muito. Né? Eu naquela correria e tal. Ô, Dudinha, o que aconteceu que você não foi treinar? Ai, Paulinha, puxa, eu queria tanto falar com você. Isso foi na semana... Era uma quarta ou quinta-feira. Eu tô meio sem ânimo de treinar. Meu pai faleceu agora domingo. Pensei comigo, tá. Show. Voltei, desencanei, né? E quem me conhece, né? Aliás, quem conhece personal sabe como a gente adora, como a gente ama treinar, né? Que é uma forma da gente se manter ativo, não só dando aula, né? Então, treinar pra mim é um momento de ouro. Só que nesse momento, falei, eu já entendi. Eu já entendi. Então, voltei, fiquei lá uma meia hora, uns 20 minutos conversando com ela, né? Trazendo um consolo. Ela é
ela e a mãe, né, são católicas, mas graças a Deus com a mente aberta. Então, conversando, né, conversa com seu pai, ele só mudou de plano, mas nada, continua vivo, vocês vão se reencontrar. E aí conversando com ela, até eu falei pra ela, comentei com ela do filme Nosso Lar. Aliás, se tiver alguém aqui, gente, que não assistiu o filme Nosso Lar, por favor assista. Eu já assisti uma meia dúzia de vezes e cada vez que eu assisto, eu vejo coisa diferente, impressionante, né? Porque a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo cada vez mais, aí a gente vai vendo detalhes diferentes, é muito legal. Aí ela falou, ai Paulinha, eu vou assistir. Eu falei, assiste. Assiste, vai te fazer bem, você vai entender um pouquinho como funciona o plano espiritual, né? Você vai entender um pouquinho como que vai acontecer com o seu pai, né? E, enfim, com todo mundo que vai pro outro lado, né? E aí, é isso, a gente começa a entender que não dá pra dar as costas pra quem precisa. Não dá. Né? E é uma renúncia. Você vê, né, gente? Uma coisa, entre aspas, boba. Mas vai fazer uma diferença gigante, gigante na tua encarnação. E aí, continuando. O nosso verdadeiro tesouro, já finalizando, gente. O nosso verdadeiro tesouro tá aonde? Tá naquilo que a gente leva na alma. Não tá fora. Tá aqui dentro, né? É o amor, é a nossa fé, como a gente falou, a nossa tolerância, a nossa paciência, o nosso perdão, né? A gente tem falado tanto, né, sobre o perdão. Quantos espíritos nas psicografias relatam que sofrem do outro lado porque não perdoaram, né? Aí esse sentimento deixa o espírito preso aqui na Terra. Então, liberar esse perdão, o desejo, né? Que vai fazer, que faz parte desse tesouro, né? Que a gente leva na alma. O desejo sincero de fazer o bem. Quer dizer, é isso que a gente vai ter que ter do outro lado, gente. Né? E aí, eu fiz pra gente não esquecer, né? Que Jesus ouve, sim, os nossos pedidos, mas muitas vezes, como Ele conhece muito bem a gente, né? Espíritos imperfeitos, Ele acaba esperando a nossa maturidade para a gente entender o que realmente a gente precisa para ser feliz. Então, acalma seu coração. A coisa vem na hora certa, né? Vamos parar de ficar só pedindo, né? E vamos agradecer mais. Vamos servir mais para Jesus, né? Como eu falei, vamos começar a pedir mais oportunidades de ajudar. Então, para finalizar, o tesouro maior, né? O nosso tesouro maior é a nossa luz interior. Como é que Jesus fala? Deixai brilhar a vossa luz. Esse é o nosso tesouro, né? A luz que está dentro de nós. Ela vai crescer, ela vai se iluminar, né? Conforme a gente pratica o bem, conforme a gente vivencia o Evangelho. Então, onde a gente colocar o nosso coração, como Emmanuel fala, é lá que vai estar o valor da nossa vida espiritual, né? Você quer saber como você vai ficar do outro lado quando você desencarnar? É só você ver o que você faz aqui, onde você põe o seu coração, né? E a gente fazer essa reflexão, né? Onde que está o nosso tesouro? Lembrar que a recompensa não é da terra, não é da terra, tá?
E aí, pra gente finalizar, gente, eu vou passar pra vocês um videozinho. Faz tempo que eu não coloco vídeo, né? Vou tirar essas coisas daqui pra não fazer bagunça. Um videozinho do Chico. É um... Ai, tem um nome. É um desenhinho, né? Onde eu peguei só um trechinho de 1 minuto. É um vídeo, gente, de... Acho que 11 minutos, 10 ou 11 minutos. Não tem como eu passar aqui. Então eu peguei só uma partezinha real, tá? É um acontecimento do Chico, tá? Que ele falava, é uma mensagem do Chico pra gente. Eu vou colocar. Deixa eu pegar aqui o vídeo. Deixa eu dar uma pausa na nossa música. É 1 minutinho só de vídeo. Esse aqui, ó. Olha que bacana. Pela solidão. Ensina-nos, divino amigo, Jesus. a não deixar para depois o gesto de amor que podemos oferecer hoje. A reconhecer em cada semblante humilde a tua presença silenciosa. Dá-nos coragem para servir sem cansaço, para enxugar lágrimas sem esperar recompensa, para sorrir, mesmo quando o peso da vida nos convida ao desânimo. E a Ti, Senhor, confiamos todos os nossos irmãos da terra, os que partiram e os que ainda caminham. Que a Tua paz envolva cada coração, como luz serena que permanece depois da noite de provação. Assim seja. Terra, os que partiram assim seja. E os que ainda caminham. Parar de compartilhar. Que a tua... Pronto. Vocês viram que o Chico falava, né? Pedia para Jesus que a gente possa servir, né? Então é isso que a gente tem que pedir e praticar. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece final para a gente encerrar o nosso evangelho. Vamos fechar nossos olhos, deixa essa energia girar, movimentar dentro da sua casa, onde quer que você esteja. Espiritualidade finalizando os trabalhos. Vamos agradecer Jesus pela oportunidade desse evangelho, pela oportunidade dos aprendizados. Pedir para que a gente possa entender cada vez mais que o nosso tesouro está nas coisas de Deus, nas coisas do nosso espírito. Vamos pedir para Jesus oportunidades para que a gente possa ser trabalhador do Cristo todos os dias, com sinceridade, com amor, sem julgamento, sem críticas. Que a gente possa ser o exemplo, levando a luz, levando a esperança para aqueles que passam por nós e que precisam dessa luz. Que isso cresça no nosso coração cada dia. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, higienizou os nossos lares, a espiritualidade que fez os tratamentos, as curas, os passes. E com o evangelho de hoje, com os ensinamentos de hoje, a gente vai caminhar por mais uma semana.
pelo caminho de Jesus. Finalizamos mais um evangelho de amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Agradecemos a todos que estão aqui e que agora vão retornar para o plano espiritual. Muito bom, gente. Então, uma semana linda para vocês, viu? Abençoada e iluminada, praticando, sendo exemplo. E segunda-feira que vem tem mais. Boa semana para vocês, gente. Compartilhem o nosso evangelho, tá bom? Então, fiquem com Deus. Vamos atrás dele, porque eles estão sempre com a gente, viu? Somos todos luz. Linda semana para vocês, gente. Amo vocês demais. Um beijo, gente.